minutos, e é muito triste que no dia que a nossa manchete principal do UOL fala sobre a violência contra a mulher, sobre o aumento da violência contra a mulher, sobre a dificuldade da mulher em conseguir lugares para ela denunciar, sobre a dificuldade de que os assuntos sejam, inclusive, investigados e tratados dessa maneira, como até a Madá trouxe aqui a sua própria experiência, vários casos estão na nossa página do UOL também hoje. O mais forte deles é esse caso dessa garota, dessa jovem Vitória, que foi morta de uma maneira tenebrosa, horrorosa e que está sendo alvo de investigação. Bom, a última notícia desse caso tem aqui a informação de que um dos suspeitos gravou o trajeto feito pela Vitória antes de desaparecer. Isso é o que diz a polícia. Para quem está nos acompanhando na TV, nós vamos a um breve intervalo e continuamos falando sobre esse caso aqui no YouTube. A nossa reportagem diz que o Daniel Lucas Pereira, que é um dos suspeitos de envolvimento na morte da Vitória, gravou diversas vezes o trajeto feito por ela, segundo a polícia. As imagens foram encontradas no celular dele, segundo disse o diretor da Polícia Civil da Grande São Paulo, Luiz Carlos do Carmo. Segundo ele, em entrevista à TV Record, o celular do rapaz estava sendo encaminhado para a perícia, mas eles já tinham visualizado que nele havia imagens gravadas no caminho entre o ponto de ônibus e a residência da vítima. A justiça negou no sábado o pedido de prisão desse jovem que fez essas gravações. A juíza Juliana Junqueira entendeu que não havia necessidade da prisão temporária, já que apenas uma foto o ligava no caso. Daniel disse que fotografou o Corolla, um dos veículos citados na investigação, no dia seguinte do desaparecimento de Vitória, em meio às notícias que colocavam o carro na cena do crime. O veículo pertence a Michael Antônio Salles dos Santos, que foi preso no último sábado. O ex-namorado de Vitória, Gustavo Vinícius Moraes, é também investigado por esse crime. Ele apresentou versões diferentes no depoimento à polícia e, segundo as investigações, estaria perto do ponto de ônibus onde a adolescente sumiu. Ele não confirma essa informação. Aliás, o UOL entrevistou o advogado do Gustavo, que seria o ex-namorado, o Éden Salom, que representa Gustavo. Ele diz que o jovem está sendo ameaçado na internet. O advogado descreve Gustavo como um trabalhador autônomo, pai de um garoto de 4 anos, amigável. Ele diz que ele não tem nada a ver com essa situação, que ele não teve nenhuma culpa nisso. E ele, inclusive, nega que eles eram namorados. Ele diz que eles saíram eventualmente, que eram amigos, né? A gente até estava tentando contato com esse advogado para ele falar conosco ao vivo aqui. Talvez ele possa aparecer para conversar conosco. Bom, lembrando que a Vitória, ela desapareceu no fim de fevereiro, saiu do trabalho, pegou um ônibus, mandou uma mensagem para a amiga e depois pegou outro ônibus e descreveu para a amiga dizendo que estava com medo de estar sendo seguida, né? O Corolla passou pelo trajeto da jovem e, segundo a polícia, o carro teria perseguido a adolescente. O corpo dela foi encontrado no dia 5 de março com sinais de tortura e a polícia está investigando, inclusive, a possibilidade do PCC estar envolvido no crime, porque, segundo um dos investigadores, o cabelo dela estava raspado e aí eles veem alguns sinais de tortura relacionados ao corpo da Vitória que possam estar ligados ao crime. Essa é uma grande pergunta hoje, né? Como foi esse crime de Vitória? Quem matou Vitória? Né? Você vê clareza nas investigações da polícia? Como é que você tem acompanhado esse caso? Uma investigação dura, minuciosa, mas o que vem para a gente ainda, para o público e para a imprensa, é só um detalhe, né, Fabíola? Essa família deve estar sofrendo muito. Teve até detalhe do crime revelado ao pai em programa de televisão, de uma forma, enfim, sem nenhuma sensibilidade, sem nenhuma responsabilidade. É um crime que cada vez que a polícia traz um fato novo, ele tem um desdobramento ainda mais macabro, né?
E a gente vê que era um pai que tinha o cuidado com a moça, ele ia pegar essa filha todos os dias, ele é deficiente físico, só não tinha ido porque o carro quebrou. A gente vê aí algo que se fala há muito tempo da história do stalking. Quando a gente fala aqui em stalking, muita gente pode achar que a gente está falando do povo que, entre aspas, stalkeia os outros no Instagram, que fica olhando a pessoa no Instagram. A lei não é disso, tá, gente? A lei não é de quem fica olhando os outros em rede social, é de gente que segue os outros na rua mesmo, que dá plantão na frente do trabalho da pessoa, que dá plantão na frente da casa da pessoa. Isso existe, e essas pessoas são perigosas, e antes elas só eram contidas quando elas efetivamente atentavam contra a vida daquela pessoa, que se tornou obsessão delas. Foi um trabalho muito duro, e aqui o Josias falou dos homens que ajudam na luta das mulheres. Eu tive uma pequena participação nessa lei, e foi muito interessante a participação do deputado Fábio Tradi, que poderia ter levado os louros todos da criação da lei, abriu mão do projeto dele em nome de uma mulher, a senadora Leila do Vôlei, e esse projeto foi com o nome de uma mulher em frente, mas graças à generosidade e à ajuda de um homem. É só de forma colaborativa que a gente supera isso. Nós estamos tendo ações supostamente em defesa da mulher que não defendem mulher nenhuma, que são ações simplesmente de falar mal de homem, de rechaçar homem e de tratar homens que são bons, que são cidadãos de bem, tendo como base o caráter dos piores homens e daqueles que mais atentam contra as mulheres. Os homens estão reclamando do tratamento que recebem na justiça com razão, porque os homens que fazem tudo direito são aqueles que estão carregando o fardo desses homens agressores ou dos homens irresponsáveis, porque esses a justiça não alcança. E esses, como nós estamos vendo nesse caso e em vários outros, não estão nem aí. A justiça não os alcança. O que nós temos visto é que, em vez de alcançar quem faz, está se redobrando o rigor contra quem não faz. Contra um pai que quer ver um filho, contra alguém que está ali numa disputa de pensão alimentícia. E esses casos, efetivamente, a gente não está vendo punição. As mulheres estão deixando de fazer registro, por quê? Porque estão cansadas de ver mulher morrer com boletim de ocorrência na mão, e o boletim de ocorrência dizia que o assassino dela não podia chegar onde ela estava. Os direitos das mulheres têm regredido também no papel. Leis que foram feitas para mulheres, como a Lei Maria da Penha, que nós levamos décadas de militância feminina para conseguir, em 1 ano, 2 anos, por jurisprudência, o que o movimento de mulheres demora décadas para conseguir, vai sendo equiparado para todo mundo. Então, vale para homem se tiver uma relação homoafetiva, vale para esse, vale para aquele. Isso sinaliza para a sociedade o quê? Que não tem nenhum problema específico com a mulher, que nós não precisamos dar atenção, porque esse problema é de todo mundo. Está havendo um desmonte das políticas que protegem as mulheres, com, vamos dizer, o intuito de dizer que está protegendo mais. Vou dar aqui um exemplo específico. A lei do estupro de 2009, se falou, vamos mudar a lei do estupro, existia atentado violento ao pudor, existiam diversos crimes, e todos passaram a se chamar estupro. Com qual justificativa? Agora nós vamos dar um nome. Ele passa a ser um estuprador e ele terá punição exemplar. Tem um levantamento feito das punições pela doutora Noara Pascoal, que fez a sua tese em cima disso, tem um livro publicado. Sabe quanto que caiu a pena do estupro? Em 50% no estado de São Paulo. Porque sem a gradação, o juiz acaba dando menos em vez de dar mais. Quando você tem um crime que não era estupro e passou a ser estupro, e você vê diante daquela pessoa, você dá o quê? Um crime menor, ou você coloca ele 30 anos na cadeia? Ele acaba indo pelo crime menor. Então a gente precisa de ciência e eficiência na proteção da mulher. E por enquanto, agora a gente está tendo o quê? Boa intenção
e boa vontade. É subir hashtag. Teve um vídeo do STF que eles publicaram no Instagram, em conjunto com o Porta dos Fundos, que assim, faça-me o favor, quando eu trabalhei lá, a mulher era coisa séria, a mulher era uma pessoa adulta, que merecia respeito, uma infantilização das questões femininas como se fosse brincadeira, levando para discutir um tema tão sério, que é o da violência contra a mulher, humorista. Eu adoro humorista, mas cada um no seu quadrado. Não se põe a feminista para fazer piada e não se põe o piadista para defender a segurança da mulher. A gente está tendo uma confusão entre sinalizar virtude e entregar direitos que está matando mulheres. E isso precisa parar. Não é concurso de Miss Simpatia que o Brasil precisa, é de defesa efetiva do direito das mulheres. Várias